Shalom, shalom, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui para mais um devocional. E o nosso devocional retorna aqui ao livro de Esdras. Amém? Para continuar a cronologia. E o capítulo 5 e 6 de Esdras e o Salmo 138. Amém? E o tema do nosso devocional é: qual o propósito do templo? E o nosso texto base está em Esdras 6, versos 15 e 16, que diz assim: Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação desta casa de Deus. Amém? Bom, só contextualizar aqui, e aí eu vou finalizar, queridos, respondendo para você, qual o propósito do templo, né? Porque muitos devem pensar, poxa, mas para que construir o templo? Nós já somos morada de Deus, espiritual e tal, o Espírito Santo já habita na gente, Deus só quer uma vida espiritual, para que construir, né? Pois bem, nós vamos responder aqui no decorrer desse áudio. Vamos lá, abra o seu coração para entender bem essa palavra aqui. No primeiro momento eu quero só contextualizar para você que com as palavras dos profetas, né, Zacarias e Ageu, eles se motivaram a continuar a construção do templo. E nós vamos perceber que os inimigos vão se opor e vão tentar criar uma situação para que eles possam ser proibidos de reconstruir. Então eles vão até o rei Dário e dizem, olha, puxa aí, rei Dário, aí nos arquivos, né, para ver se realmente tem alguma autorização, porque o pessoal lá está construindo o templo. E ele puxa e ele acha o decreto de Artaxerxes, né, que dava, né, a legitimidade para o retorno e a reconstrução do templo. Pois bem, e aí ele reafirma esse decreto e manda, inclusive, que aqueles inimigos que estavam se opondo pudessem até ajudar com seus próprios recursos, e assim eles continuam a construção e finalizam, e muitos se alegram, se regozijam com isso. Pois bem, esse evento, quando eu estava meditando, me fez lembrar muito o que aconteceu lá no Egito, quando Moisés vai pedir que o faraó libere o povo de Deus para celebrar uma festa no deserto e posteriormente estarem na terra prometida. E eu meditando nessa passagem, né, falando de Moisés lá no Egito, Deus poderia muito bem atropelar as autoridades constituídas, dizer assim, não preciso pedir autorização, não preciso, simplesmente sai daí, Moisés, sai daí e eu vou ser contigo. Não que Deus deixou de ser em algum momento, só quero dizer assim que Deus poderia ter atropelado e falado, não, eu sou Deus de todas as coisas, eu não vou pedir, eu não vou respeitar nenhuma autoridade aqui não, mas ele respeita e ele vai lá pedir autorização até que no final, Faraó acaba que, por livre e espontânea pressão, né, contra a sua vontade maligna, eu quero dizer, né, com a pressão da vontade soberana de Deus, né, por aquilo que é certo e verdadeiro e correto, né, ele acaba cedendo e o povo sai dali, né, de uma forma milagrosa. Depois de muitas pragas, que cada desobediência de Faraó, ela era punida. É como mais ou menos Deus está falando, Deus estivesse falando assim, tô pedindo, mas você não quer liberar? Então eu vou dar uma apertada aqui em você para ver se você entende. Então as pragas eram mais ou menos isso. Eram sentenças de Deus contra a própria desobediência de Faraó, ao pedido divino. Não era só um pedido de Moisés, era um pedido do próprio Deus através da vida de Moisés. Aqui na reconstrução do templo, ela é bem parecida, porque Deus poderia muito bem também ignorar, falar, não, você não precisa de nenhuma autorização, nem nada, humana, aqui eu tô na frente, acabou-se. Não, mas Deus vai lá e mostra que houve toda uma legitimidade. Havia um decreto anterior, depois foi massificado esse decreto, claro que Deus está nos bastidores trabalhando em favor do seu povo, e ali o inimigo é mais uma vez envergonhado. Pois bem, e aí no Salmo 138 nós temos um salmo de ação de graças por aquilo que Deus faz, né? Então eu quero declarar na sua vida que é um cântico de vitória na sua vida. Apenas obedeça, ainda que você não entenda, ainda que o inimigo se oponha, esteja focado e ousado naquilo que Deus te chamou para fazer, porque Ele é contigo e no final tudo vai se concretizar e tudo vai dar bem para você. Pode ter certeza disso. Com Deus tudo dá certo no final. Amém? Isso aqui é uma grande mensagem para você guardar no coração. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que Deus faz é para o bem. E eu concluo respondendo essa pergunta para você. Qual o propósito do templo? Para que o templo? Podemos dizer assim, para que o templo? Para que construir o templo? Aí, queridos, tem uma mensagem muito poderosa e eu peço que você redobre sua atenção. Isso aqui são as minhas meditações que eu faço e que eu creio que são direções do Espírito Santo. E falo isso com muita humildade. Muito bem, funciona assim mais ou menos para você entender. Como que nós teríamos uma dimensão da glória de Deus? Eu não falo só da glória daquilo que é visível que nós estamos vendo. Que isso aqui, por exemplo, a própria terra, né, a própria existência, é uma pessoa honesta mesmo, e depois de anos de reflexões, ela vai chegar com uma conclusão assim, acachapante, uma compreensão assim, muito poderosa, uma compreensão inquestionável, posso usar essa palavra, que é o quê? Que isso aqui teve algum criador. Isso aqui não pode ter vindo do acaso. Nada vem do acaso, do nada, sem nenhum propósito. Ainda que exista aí a física quântica, que diz que há uma certa desordem, só que isso é uma coisa que ela não pode suplantar as outras físicas,
quânticas, né? Até porque a física quântica ainda está na dimensão ainda da teoria ali, né? E quando a teoria é algo que ainda não pode ser 100% comprovado. Agora, a lei é algo que é verídico. Então, por exemplo, existem leis que a física já comprovou que, de fato, aquilo acontece. Então, não pode o acaso trazer à existência a ordem, né? Assim, uma desordem completa trazer a ordem completa, entendeu? Não, então, tem muitas lacunas que a própria física nunca vai conseguir responder. E grandes filósofos e pensadores, né, cristãos, e até cientistas cristãos, chegam a essa conclusão. Como também Tomás de Aquino, nas suas Sumas Teológicas, quando ele falou sobre a questão do propósito, né, que tudo induz a um propósito. Tudo que existe induz a um propósito. Quando você vê a complexidade de um ser, a complexidade de um olho humano, a complexidade das funções orgânicas do ser humano, tudo está em plena harmonia e existem leis e propósitos ali que, para quem estuda, fica muito claro. Então é inevitável negar, né, assim, pelo que nós estamos vendo, né, ao nosso redor, a existência de Deus. Pois bem, mas onde que eu quero chegar com o templo é o seguinte: isso aqui é uma forma, como eu falei anteriormente, a questões externas, de nós percebermos mais sobre o poder de Deus, que seria mais ou menos a transcendência. E a imanência de Deus, que seria o Deus mais próximo, nós vamos percebê-lo pela criação do templo. Então, o templo, ainda que seja algo material, ele é uma revelação que ele vem do céu. Lá o livro de Hebreus, ele vai dizer que o templo, ele foi dado as suas dimensões, como ele seria, foi revelado para Moisés. E a partir daí Moisés vai documentar isso muito bem lá no Pentateuco, lá na Torá. Pois bem, aí onde que eu quero chegar com tudo isso é o seguinte: se a natureza ela já manifesta a glória de Deus, o templo, ele vai demonstrar uma proximidade com esse Deus criador. Vou repetir para você. A parte externa da criação, ou melhor, né, as partes exteriores, né, que nós podemos ver que estão ao redor de nós, que é a criação, ela demonstra muito a onipotência e o poder de Deus. E a conclusão inegável de que existe um Criador. Pois bem, já o templo, ele nos traz uma dimensão mais imanente, mais próxima, de um Deus que não está distante. E aí que eu entro já no foco desse devocional. Veja, tudo isso que foi revelado para Moisés, a construção do templo, ela tem um grande propósito para que nós venhamos conhecer mais a Deus. Vou tentar explicar para vocês ainda de uma forma mais clara. Tudo isso visa nós conhecermos mais a Deus. Porque veja, se não existisse o templo, se Deus não tivesse mandado construir o templo, nós não teríamos mais ou menos uma dimensão. Não quer dizer que nós temos uma clareza exata, mas uma dimensão, mesmo que seja mínima, desse Deus. Por quê? Porque como é que você vai ter uma ideia de uma coisa ou de algo que você nunca viu? Tá conseguindo pegar? Por exemplo, assim, você quer construir uma casa. Beleza. Aí beleza, quer construir uma casa. Aí, mas você não tem a planta dessa casa, você não tem uma imagem de como será essa casa. Aí, quando você constrói a casa, você passa a ter uma dimensão da característica desse engenheiro. Por exemplo, se ele faz uma casa grande, você fala, poxa, esse engenheiro ou esse arquiteto projetou essa casa, poxa, ele gosta de espaço, né? Porque olha o tamanho que ele construiu. Isso aqui é só um exemplo, tá? Aí ele faz uma cozinha grande, bem bonita, bem desenhada. Aí você fala, poxa, esse arquiteto, esse engenheiro tem bom gosto. Olha só a cozinha que ele projetou. Aí você chega e fala assim, poxa, olha essa cozinha, olha esse banheiro, olha esse quarto, olha só essa varanda que esse engenheiro projetou. Então, você começa a ter uma dimensão, embora mínima, mas você vai ter, desse engenheiro, entendeu? Ou a cor que ele colocou, enfim. Então, isso aqui claro que é só um exemplo básico, tá, irmãos? Mas, da mesma forma, esse é o grande propósito do templo. Todo o tamanho do templo, a santidade do templo, a organização do serviço no templo, a santidade que ela é proposta ali através dos sacerdotes, que mais? Os materiais que são utilizados, o óleo, a mesa dos pães, todo esse simbolismo da construção do templo, a arca, por exemplo, da aliança, né? O santo dos santos, o lugar santo, o pátio dos sacrifícios, todo esse simbolismo que envolve o templo, ele vai me dar uma dimensão, embora muito pequena ainda, porque eu quero dizer pequena porque Deus, ele é infinitamente muito maior que a nossa percepção pode compreender, né, irmãos? Então, quer dizer assim, ainda que pouca, mas nós podemos ter uma ideia de como Deus é. Então, sem a existência do templo, nós não teríamos uma compreensão de como Deus é. Ainda, claro que em outras passagens, antes da construção do templo, nós já podemos ter uma ideia. Claro que Deus se manifestou aos patriarcas e tudo mais. Mas com a existência do templo, nós podemos nos aprofundar ainda mais, principalmente no que diz a santidade com Deus. Então, desde lá dos patriarcas até o templo, nós vamos tendo uma série de revelações. Inclusive, quando Deus se revela para Moisés, ele vai dizer assim, olha, eu me revelei de muitas formas para os pais, mas agora eu vou me revelar para ti de uma forma diferente. Eu vou ser revelado como o Yehie, Achei Yehie. Eu sou
sou o que sou. Então ele vai começar se revelando de outras maneiras ainda mais próximas do seu povo. E a revelação máxima do amor de Deus vai ser na pessoa de Cristo Jesus. Então o que eu concluo dizendo essa palavra para você é o seguinte, porque às vezes a gente fica assim, poxa, mas para que o templo? Para que eles estão voltando? Ele tem que reconstruir de novo esse templo. Acaba logo com esse templo. Não precisa de templo, mas precisa. Por quê? Se eu não tiver uma referência para me entender Deus, eu nunca vou conseguir ter uma ideia de quem é Deus, da sua santidade, dos seus propósitos. Amém? Então, quando você pensar no templo, toda vez um dos principais propósitos é esse, é que você consiga, através de todos os detalhes que compõem a construção do templo, nós termos uma mensuração da santidade de Deus, do poder de Deus, da comunhão com Deus, dos propósitos com Deus. Olha só, a Arca da Aliança era um item tão importante que lá com Davi, quando Uzá toca na arca, ele morre. Por quê? Porque as coisas com Deus não podem ser feitas de qualquer maneira. E aí Davi fica pensando naquilo, aquilo mexe com Davi. Tanto é que depois daquele evento, o que Davi vai fazer? Davi, ele fala, não é bagunçado assim não é colocar só a mão aí não. Eles vão levando a arca, os sacerdotes, ali os levitas, digamos assim, etapas da caminhada deles com a arca, eles vão sacrificando. Caminham, sacrificam, caminham e sacrificam. E Davi vai na frente dançando e se alegrando. Então ele mostra, com Deus tem que ter alegria, com Deus tem que ter santidade. Então ali foi um momento no qual ele se aprofundou em conhecer mais a Deus. E como isso é importante para nós? Porque muitas vezes a gente serve a Deus de qualquer maneira, irmãos. E servir a Deus de qualquer maneira não funciona assim, tá bom? Então, que através dessa palavra, Deus te ajude e me ajude a ter mais santidade e que nós possamos entender mais do Deus ao qual nós servimos, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.